Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, continuando com aquela nossa discussão, nós vimos em que ponto pode ser inserido, em que ponto dentro da nacelle ali, conectado com o que terá que ser colocado controlador. Mas veja, nós não discutimos ainda a arquitetura do sistema de controle. E alguns detalhes são bem importantes. Vamos discutir agora. Bom, vou desligar por um momento a minha câmera para a gente ver somente a lousa. Tá aqui, pessoal. Essa é a arquitetura do sistema de controle. No caso, sistema de controle da turbina eólica. Então vamos entender esse diagrama. É um diagrama conhecido por diagrama de blocos. Notadamente, pessoas da área de sistemas de controle costumam usar esse tipo de diagrama. Eu incluso. Enfim, venham comigo aos detalhes. Aqui esse bloco representa a nossa turbina eólica. É como se você visse ela, enfim. É só você imaginá-la. Nós já vimos várias figuras dela. E veja, a turbina eólica, ela pode ser o eixo dela, onde está a hélice, pode ser solicitado por torques. A soma dos torques se dá pelo torque aerodinâmico, o vento soprando, interagindo com a hélice, promove o torque aerodinâmico. Mas agora tem outro torque vindo aqui. Vamos deixar em stand-by por hora. Vamos entender da onde vem esse torque externo aqui. Bom, não vamos deixar em stand-by não. Já vamos falar aqui. Parte do torque é aquilo que nós havíamos comentado. Lembrem-se que quando você gira o eixo da turbina, vou até voltar aqui para vocês. Quando você gira a hélice da turbina, o torque aerodinâmico age girando a hélice. A hélice, ela está acoplada ao gerador. O eixo da hélice está acoplado ao gerador. Agora veja, lá no gerador, como é que eu vou prender aqui? Lá no gerador, você tem no interior, no eixo passante pelo gerador, os ímãs acoplados no eixo, ímãs permanentes, com seus respectivos campos magnéticos para cada ímã, linhas de campo. Quando o ímã gira junto com o eixo, a parte externa do gerador tem o estator cheio de condutores. O campo magnético girando junto com os ímãs permanentes faz aparecer corrente no condutor lá, no condutor do estator. E lembre-se, condutor do estator, corrente passando faz aparecer um campo magnético ao redor do condutor. No estator, o campo magnético agora, com o campo magnético ali sobre o eixo, junto com os ímãs, causa um torque magnético passivo sobre o eixo. É um efeito colateral. Inclusive, é um torque magnético de frenagem. Olhando o sentido dele, é oposto ao sentido do torque aerodinâmico. Ele age no sentido de frenar o movimento. A gente está colocando ele ali N passivo,
Mas N passivo é tudo num único eixo, eu estou colocando só os escalares, as funções torque, no caso. Num vídeo adicional depois eu esclareço isso. Mas pode ser negativo, porque pode ser no sentido de diminuir a velocidade angular. Então é esse N passivo, pessoal. Mas, veja, a corrente no estator, ela não é só originada pela rotação do eixo. Ao conectar, pessoal, um controlador para comandar o gerador, você pode injetar corrente no estator que vai dar um... Você já tinha um campo magnético pela corrente originada do giro do eixo, mas você pode ter uma corrente somando no estator que o controlador, nem que seja indiretamente, vai injetar lá. E aí o campo magnético resultante vai dar um torque magnético que já não é passivo. Não é passivo, será sobre o eixo e é um torque de controle. Olha que interessante, eu já discuti um pouco disso no vídeo anterior, por isso eu tô sendo mais breve agora. Então veja, o gerador tem a parte do torque passivo, mas tem o torque de controle de fato, que também é magnético no final das contas. E veja, quem vai comandar o gerador? O controlador. Qual é o problema aqui, pessoal? Eu vou até desativar de novo. Qual é o problema? Para comandar o gerador, você o comanda com corrente elétrica. Tem que ser uma corrente de controle. Tipicamente, o controlador, que é uma eletrônica embarcada, está embarcada lá no seu sistema, a saída do controlador é uma diferença de potencial, é uma tensão elétrica. Então, pessoal, não é condizente com o que vai entrar lá no gerador para comandar ele. E é um sinal de baixa amplitude. Potência elétrica bem baixinha. E aqui essa corrente tem que ser um pouco mais alta. Então o que você vai instalar entre o controlador e o gerador? Você vai precisar de um driver. É um circuito de eletrônica de potência que vai transformar a tensão de saída do controlador numa corrente. E um sinal antes de tensão em baixa potência, aqui vai ter uma corrente correspondente, isso para cargas demandando alta potência. O gerador é bem mais potente do que a eletrônica do controlador ali. Enfim, o driver é isso. Mas veja, pessoal, há um detalhe aqui, que é o seguinte. O quanto de torque de controle, que eu estou chamando de N controle, o quanto de torque você vai aplicar para controlar a rotação do eixo, a rotação da hélice, como eu vou falar, os níveis de torque de controle, eles são calculados lá no controlador. O controlador ele vai calcular isso com base na informação de rotação que o sistema exibe. O seu sistema está exibindo uma rotação lá. Bom, tá ali uma rotação.
Então, o controlador, que é o cérebro, entre aspas, do sistema de controle, ele tem que ter essa informação, porque ele vai comparar com o set point. Você tem uma rotação ideal para dar o máximo coeficiente de potência, o máximo rendimento da turbina. A rotação ideal comparada com a rotação real, aí sim ele monta uma lógica para calcular o torque, para diminuir a diferença do set point com aquilo que você está medindo de fato. O que é bem interessante. Então, pessoal, o controlador, ele necessita, olha só, é necessário para ele fazer a conta, ele pegar a informação da rotação do seu sistema. Fundamental aqui, ó. Então ele precisa dessa informação, pessoal. Mas como que eu vou medir? Eu vou medir através de um sensor. Um sensor típico é o tacômetro, que mede rotação no eixo. Qual é o problema aqui nesse sistema? É o seguinte, o controlador não é só a saída, que é uma saída de tensão elétrica. Tipicamente, o controlador, ele recebe sinais também em tensão elétrica, em diferença de potencial. Então, a corrente elétrica saída do tacômetro, correspondente à informação da velocidade angular, você vai precisar passar por um circuito que transformará a corrente numa tensão elétrica em níveis adequados para o seu controlador, que é uma eletrônica embarcada, ele não queimar no processo. E aqui você faz através de um tipo de amplificador operacional, é chamado amplificador de transresistência. Ele pega um sinal de corrente e transforma num sinal de tensão em níveis adequados para o seu controlador. Então, pessoal, esse é o seu sistema de controle. O controlador fará conta de quanto torque de controle deve prover ao eixo através do gerador. Ele fará essa conta pelas informações da rotação e pelas informações do set point. Não só isso, viu, pessoal? Não vai ser só isso, não. Na realidade, o controlador precisa da informação de set point, da rotação provida ali pelo sensor, essa informação. Mas a turbina eólica é um sistema físico. Tem um certo comportamento físico. O controlador, ele vai precisar levar em conta o comportamento do sistema físico em si. O sistema tem uma inércia, ele tem várias características ali. Ele tem um momento de inércia, de massa, que é uma resistência à rotação, por exemplo. Vai ter que capturar essa característica. A soma dos torques se relaciona com a velocidade angular através de uma equação diferencial. Então, o comportamento do sistema, o jeito que a turbina traduz o sinal de torque em rotação, é algo que importa também. Então, o controlador, ele leva em conta o set point, ele leva em conta o sinal do seu sensor e ele vai levar em conta a dinâmica do seu sistema físico. O sistema físico que está sendo controlado.
Ainda hoje eu devo discutir bem, só que não agora. Isso fica aí sim para daqui uns minutos. Então o importante agora é isso. Essa é a arquitetura de controle. E veja, eu tenho muita coisa aqui. É coisa demais, inclusive. E, bom, faltou um detalhe super relevante que é o seguinte. O controlador, vamos escrever isso aqui. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Já sei. O controlador aqui, ele tem uma lógica. Ele faz contas com o sinal ômega do sensor e ele te dá o resultado, quanto de torque de controle tem que sair aqui. Ele faz essa conta e essa é a saída de projeto do seu sistema de controle. Essa é a lei de controle, é o torque de controle. Esse é o grande objetivo do projeto do sistema de controle. É você entender quem é N do controle. É isso daqui, pessoal. Agora veja. O controlador, como é que ele vai fazer essa conta? Ele vai calcular uma função. Então aqui o controlador ele vai montar para a gente o torque. Só que esse torque que ele monta é uma conta que envolve várias coisas. Envolve ômega. Envolve o set point. Vocês vão ter que se lembrar do set point, que eu chamei lá de ômega ótimo. Lembra aquela história? Depende do lambda ótimo que dá um CP máximo, dá a máxima eficiência. Esse ômega ótimo é proporcional à velocidade do vento. E veja, vai depender também da dinâmica do seu sistema físico. A dinâmica eu vou simbolizar aqui pelo quê? Vamos pensar aqui como é que a gente simboliza a dinâmica da turbina. Eu vou chamar de F, tá? Só simbolizar. É o comportamento físico da sua turbina eólica. É só um simbolismo aqui. Depois eu penso numa representação melhor. Isso, ele vai montar uma funçãozinha. E veja, o controlador é uma eletrônica embarcada e essa lei de controle é programada. Você vai programar aqui, vai funcionar, esse controle funciona de forma automática. Ele tem aqui uma mini CPU, aqui pessoal, uma mini CPU. Aqui você vai programar a sua lei de controle, que veja, online, em tempo real, a todo momento. Você ligou o controlador, olha que coisa curiosa aqui. Você ligou o controlador, ele é alimentado por baterias. Ele vai ser alimentado por baterias. Ele funciona de forma autônoma. Você deixa ele pegando energia das baterias ali. E aqui, pessoal, fica rodando a lei de controle. Você programa, fica um loop ali, um laço rodando. É um programinha que fica rodando aqui dentro. E como é que você programou isso? Ora,
antes de você ligar tudo isso, quando você tá antes de montar toda a sua turbina, você passa as coisas por um cabo USB aqui. E aqui o seu computador mesmo, para depois você instalar o controlador e ligar ele. Tem um botão de liga, possivelmente. Você liga e deixa ele funcionando lá no automático. É um sistema de controle automático. Isso tem que ficar muito claro para vocês. É um sistema automático. A vasta maioria das aplicações tecnológicas hoje, mesmo em sistemas de energia renovável, são sistemas de controle automático. E não só, controle automático tá em tudo quanto é lugar. Tá na sua geladeira, tá em vários sistemas de fogão e forno, tá no seu veículo automotivo, tá em tudo quanto é coisa, tá nos sistemas de guiagem, os sistemas militares, a mais vasta gama de sistemas militares usam tecnologia de controle embarcada. Então veja, essencial aprender sistemas de controle. Ok. Bom, pessoal, agora, na sequência, eu vou mostrar uma simplificação desse diagrama.